Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos as autoras Beatriz e Carmen da Silva, que vão já já conversar conosco, elas já estão ali aguardando. Mas antes eu vou colocar em destaque a capa do livro delas para que vocês acompanhem conosco, que é Educação Inclusiva em Foco, da adaptabilidade dos anos iniciais à avaliação na EJA. Primeiramente, Beatriz, Carmen, sejam muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem. bem, bom dia, Cida. Perfeito. Então, para a gente começar, vamos colocar em ordem alfabética, que aí fica tudo certo. Eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da trajetória de vocês para que o pessoal que nos assiste possa conhecer vocês melhor. Bem, em primeiro lugar, nós somos irmãs. Somos originárias, assim, a gente nasceu no sertão pernambucano, Exu, Pernambuco. Somos professoras acima de tudo, apaixonadas por educação, assim como o nosso querido Paulo Freire. Temos experiência na educação, desde a educação infantil até o ensino médio. E EJA também. E a EJA. Da também. alfabetização ao ensino médio da EJA. Aí eu sou professora licenciada em língua portuguesa, trabalho nesse momento como assistente de gestão e apoio pedagógico na rede municipal. E assistente de gestão na rede estadual de ensino do estado de Pernambuco. Eu sou professora do primeiro ao nono ano e atualmente estou aposentada de um vínculo e fui eleita pela segunda vez presidenta do Sindicato dos Professores e também acolhi nessa nova gestão os servidores também para o nosso sindicato. Aí ficou o Sindicato dos Professores e Servidores do município de Vitória de Santo Antão. Aí, enquanto professoras, a gente teve experiência com trabalho de educação especial, de educação inclusiva, tanto na rede municipal como na rede estadual. Por isso, estamos aqui para conversar sobre a inclusão. Perfeito. Agora que a gente já conhece um pouco mais da Beatriz, da Carmen, um pouco da trajetória de vocês, vou citar um dado aqui, me corrijam se eu estiver errado. Vocês são conterrâneas, então, de Luiz Gonzaga, né? São naturais de Exu? Eu também, a minha área de formação é em História, Estudos Sociais e Pedagogia. Perfeito. Agora que a gente já conhece vocês um pouco mais, eu gostaria de saber como foi que vocês encontraram a editora para poder dialogar sobre essa obra. Bem, naquele período de isolamento social, devido à pandemia, a SARS, né? Covid, a gente viajou, como todo professor, viajando nas redes. Começamos a fazer cursos, e ali eu encontrei Ivo e Ivânio Dickmann, falando sobre estratégias pedagógicas, dinâmicas, e eu fiz um desses cursos, aqueles cursos de 40 horas, com Ivo e Ivânio, e lá eles comentaram sobre a editora, e quando eu vi o anúncio da editora no Instagram, eu cliquei, saiba mais, e fiquei sempre recebendo com aquele desejo de, no futuro, um dia publicar. E aí eu estava sempre recebendo os informes, os convites da editora Diálogo Freiriano, por ser freiriana, né? Por ser Paulo Freire pernambucano, eu sempre tive um grande apreço e nunca deixei de receber esses convites até um dia poder contactar vocês e ter essa alegria de hoje estarmos nessa etapa quase final, né, da nossa publicação. Então, como você viu, né, eu soube através dela, que se ela estava trancada, eu estava mais trancada do que ela, que ela ainda saía, mas eu não tinha direito de sair. Então, eu só conheci através de Beatriz. Que bacana, que bacana. Foi uma pessoa que conheceu através da internet e a outra por indicação de alguém que conhecia. Que legal. Isso. Antes de seguirmos, então, para a próxima etapa da nossa entrevista, eu só vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, Educação Inclusiva em Foco, da
adaptabilidade nos anos iniciais à avaliação na EJA, e aproveito para deixar esse recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra da Beatriz e da Carmen, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ela. Agora sim, vamos de fato ao que fala o livro. Eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouco do processo de escrita, o que motivou, a gente já teve uma pincelada ali, vocês trabalham na área, né? O que motivou vocês escreverem, realizarem a pesquisa sobre o assunto, e gostaria que vocês dessem um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa obra. Certo. Então, na parte da adaptabilidade, é que a minha função de professora, eu tive que acolher a inclusão, mas sempre fui preocupada em conhecer e saber mais sobre o trabalho com o aluno deficiente, principalmente integrando na sala com os alunos ditos normais, né? Então, com o trabalho, eu fui buscando em mim mesma como fazer essa adaptabilidade. E primeiro de que tudo, eu precisei conhecer o aluno. E tem uma escola onde você não tem apoio nenhum. É o professor e pelo professor. Então, eu saí à procura, buscar caminhos, através até de conversas que a gente tem, eu e Beatriz, que Beatriz ela teve muita experiência de educação especial, e que eu bebi muito dessa experiência, e daí eu fui fomentando o meu caminho e consegui trabalhar e vi que deu resultado, que tem condições e que a inclusão é possível. Então, por ver meus colegas, muitos hoje, sem saber o que fazer, e eu, na época, busquei procurar fazer e consegui fazer, e para eu passar para eles, dizer que é possível, está difícil. Então, quando houve essa possibilidade, eu digo, vai ser a minha oportunidade de mostrar que tem condições de fazer e que é prazeroso fazer a inclusão. Então, o meu livro nasce dessa inquietação, de apresentar para todos que a inclusão é algo já que pode ser feito sem ter nenhum medo. Não precisa ter medo, não precisa ter pânico. Muito pelo contrário. É um prazer fazer e é uma coisa que vai enriquecer mais ainda a função de ser professor. Bem, o livro ele nasce das nossas dissertações, né? A tese de mestrado. Carmen pesquisou a adaptabilidade, eu pesquisei a avaliação na EJA. Trabalho à noite com o público da EJA e vejo a angústia, a inquietação dos professores, especialmente quando se fala em avaliar. E a gente considera a avaliação como oportunidade de melhoria desse cenário da educação brasileira. O que se critica hoje, ele é inquietante, né? O aluno chega para fazer um desequilíbrio, para depois fazer como o Piaget diz, né? Para acomodação. Então, a gente acredita que, quando for no período de acomodação, será bom para todos, não só para a criança, para o jovem, adolescente deficiente, mas também para o professor e para o colega aluno, o estudante que convive com essas crianças, com as crianças neurodivergentes. Então, aí, como ponto final, sempre era, e para avaliar como vai ser, eu trouxe esse estudo sobre a avaliação dentro do cenário da EJA, né? E aí a gente traz vários estudiosos que apresentam as possibilidades de como avaliar, de forma diversificada, e que é o ato de avaliar que faz a prática pedagógica ser diversificada e que acolhe melhor a inclusão. Então, assim, E tem essa ponte é fundamental, porque eu também trabalhei EJA inclusão. E a gente tem nessa conversa do avaliar com os dois alunos que eu tinha na turma da EJA de inclusão. Os outros alunos eram parceiros
nesse trabalho. O professor, quando ele sabe utilizar toda a turma em benefício de todos, a coisa acontece mais prazeroso, porque o ato de avaliar do menino, do aluno que está lá, ou da criança ou do adolescente, e o jovem e adulto, fica melhor de acontecer, fica mais leve de acontecer, porque tem a parceria do outro. Com foco na avaliação para a aprendizagem. Então, a avaliação faz parte desse processo de aprendizagem. Ele não é somente uma coisa isolada e para classificar. Né? Ele existe ali para a gente fazer sempre aquele feedback para ajudar o outro a crescer, sair do degrau que está, de onde está, para o outro. E ele se autoconhecer, até que ponto eu sei e até que ponto eu preciso para saber mais. E é assim que a gente, quando faz o contrato didático na sala de aula, a gente pontua o ato de avaliar, enquanto nós, professores. Então, nesse livro, nós temos pesquisas realizadas sobre as adaptabilidades no ensino dos anos iniciais, entrevistas com os cuidadores, que hoje são profissionais de apoio, com os gestores, com coordenadores, que foi o que Carmen fez, e tem uma revisão bibliográfica da avaliação dentro do contexto da nossa EJA. Então, esse livro tem um pouco de cada uma de nós, dessa prática que a gente vivenciou. A gente não escreveu algo que a gente não vivenciou. Foi algo que a gente fez e que é possível. Que bacana, fica o convite à leitura da obra da Carmen e da Beatriz, Educação Inclusiva em Foco, da adaptabilidade nos anos iniciais à avaliação na EJA. Aproveitando que nós estamos com a capa aqui em destaque, agora eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre ela e como é que foi a jornada de produção de vocês, junto ao pessoal do design, como também o pessoal da diagramação. Bom, a capa, a gente foi muito incrível o diálogo e também o entender o outro. Quando a gente lançou a proposta, foi uma proposta minha, a proposta de Beatriz, eles entenderam de imediato como é que era o universo que a gente precisava enxergar como os dois temas integrados. Aí lançou 3, eu lancei uma ideia, a Beatriz lançou uma, e que dessas 2 ideias saiu 3 propostas. Por incrível que pareça, coincidentemente, Beatriz no canto dela e eu no meu, escolhemos a mesma. Aí eu digo, meu Deus, é tudo para dar certo mesmo, porque ela escolheu a mesma que eu escolhi. E o processo foi belíssimo, porque a gente teve... Tudo que a gente pontuou, eles entenderam de imediato qual era a nossa cabeça que a gente estava pensando de colocar na cara do nosso livro. Pronto, essa capa, você vê que a inclusão ela não acontece somente dentro do espaço escolar, dentro de uma sala de aula. Embora a gente fala muito desse espaço, desse contexto, mas a inclusão ela é de um contexto maior. Então, ela vai da rua para dentro da espaço escolar. E que esse contexto, ele não tem que ser às escuras, ele pode ser iluminado com esse caminho que está aí. E que todos fazem parte. Então, esse espaço da escola, esse chegar até a escola de forma iluminada e desses diferentes chegando, é onde se ocorre a verdadeira inclusão. E a gente sabe que a inclusão também se faz de leis, de lutas, né? A gente precisa buscar não só melhorar o espaço da escola, mas também esse espaço social. E a gente vê que a gente está avançando em relação a isso, e a gente precisa combater toda e qualquer ideia que retorne, que coloque esses meninos, os alunos, nossas crianças, nossos filhos, de volta a ser segregados. Ao obscurantismo, ficarem segregados. A gente precisa trazer mesmo eles para cá, conviver com esse diferente e aprender com eles. E aí, nossa capa, que eu agradeço muito à editora Diálogo Freiriano, ao pessoal de design, aliás, toda a equipe. Toda a equipe foi maravilhosa, foi perfeita. Que souberam nos ouvir, souberam interpretar, traduzir o nosso pensar. O nosso pensamento, isso. Que bacana.
Que bom ter esse feedback por parte dos autores, de saber que vocês se sentiram acolhidas, entendidas, que tanto o pessoal do design quanto o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que vocês imaginavam. E que legal a sintonia de vocês também, que mesmo não estando juntas, acabaram escolhendo a mesma capa. Isso é muito legal. Aproveitando que ainda estamos com a capa aqui em destaque, lembra você que nos assiste que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Beatriz e da Carmen, Educação Inclusiva em Foco, meu Deus, me deu uma embolada. Adaptabilidade nos anos iniciais à avaliação na EJA. Tem dias que sai, tem dias que dá uma enrolada no livro do autor, tá tudo certo. Faz parte. Faz parte, exatamente. Agora, nos dirigindo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar, seja um livro autoral, seja o resultado do TCC, do mestrado, do doutorado, porém tem alguma coisa que está travando, não deixou essa pessoa publicar ainda. Qual a mensagem, qual o recado que vocês deixam para essa pessoa? Em primeiro lugar, que elas procurem diálogo freiriano, porque desde o primeiro momento da consultoria, da primeira conversa, até o momento que estamos agora, a gente foi bem acolhido, a gente confia na equipe, eles têm o know-how de lhe orientar, exato, tem a sensibilidade de compreender suas ideias e dar aquele suporte para que o seu sonho seja realizado. Porque é um filho e é um sonho. Traduzido em livro. Obrigada ao Diálogo Freiriano. Eu agradeço o cuidado da editora Diálogo Freiriano que teve conosco, e convido a todos e todas que têm interesse em publicar seus trabalhos a procurar a editora Diálogo Freiriano. Porque a equipe é de excelência em todo o seu caminho, desde a reflexão, a escrita, a escolha do design, até a sua efetiva publicação, que é a sua obra pronta para fazer a diferença nas mãos das pessoas que você pretende alcançar, que é o que eu desejo, que esteja nas mãos daqueles meus colegas que estão hoje sedentos e angustiados para saber um pouquinho mais, para tentar ele se reconhecer enquanto educador de turmas inclusivas. Que bacana, fica aí a mensagem, então, da Beatriz e da Carmen para você que ainda não fez a tua publicação, não deixa o teu conhecimento parado, não fica aí esperando o momento certo chegar, e aí esse momento certo nunca chega. Então, é muito importante você ter a coragem, dê o primeiro passo, e como é um dos pilares aqui da nossa editora, publicar abre portas. As portas, elas não vão se abrir se o teu trabalho está ali escondido no fundo de uma gaveta, parado numa estante. Então, publique. Beatriz, Carmen, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em conversar conosco e fazer esse lançamento digital desse livro de vocês. Muito obrigada. Obrigada, um prazer. Cida. Obrigada, Diálogo Freiriano. Foi um prazer enorme conhecer você. E a editora, viu? Coisa boa, coisa boa. E a você que nos assistiu até aqui, também deixa o nosso muito obrigado e aproveito para lembrar você, na verdade, fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Foi um prazer. Tchau.